Meus irmãos, muito boa noite, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Eu vou fazer a leitura dos versos 1 a 16. Nós acabamos de orar, rogando ao Senhor iluminação do seu Espírito. Se você crê nisso, então você sabe, o Espírito de Deus já está operando. Nós reconhecemos que o poder de Deus opera em nós e oramos pela operação do Espírito Santo. Então, enquanto você lê, acompanha essa leitura, creia já. Você está ouvindo a palavra de Deus e ela é poderosa para comunicar vida ao seu povo. Mateus capítulo 20, versos de 1 a 16, assim nos diz a santa palavra de Deus: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus seja louvado pela sua palavra, que Ele, por graça e misericórdia, nos edifique esta noite. Meus irmãos, nós estamos expondo esta série de sermões, Caminhando e Amando, que tem explorado, tem procurado nos edificar a partir da consideração de que Cristo, Deus encarnado, esteve conosco, andou por esta terra, e enquanto amava, enquanto fazia aquele percurso, não é? Estava amando, comunicando graça, vida. Nós temos insistido que o percurso não foi só em toda a Judéia, não é? Não foi só na região da Galileia, ou para toda a Judéia, ou toda a nação de Israel, mas o percurso mesmo é o percurso que Ele fez desde a glória eterna até a nossa condição de caídos. Nós cantamos, né, que Ele nos encontrou e por nós derramou o sangue tão puro, porque viu a nossa necessidade. Nós cremos neste evangelho maravilhoso e nós queremos nos beneficiar disso, e esta série tem nos valido como instrumento da parte de Deus, de forma graciosa, nos lembrando do seu amor em Cristo Jesus. A série começou, você deve se lembrar, na consideração de outro trecho do próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso 23, não é? Nos dizendo que percorria Jesus toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E até aqui nossas mensagens têm procurado e destacado, não é? Evidenciar aqueles momentos de cura, os milagres que Jesus operava. Mas como Mateus nos disse, não é? Este amor revelado enquanto caminhava também se expressava por meio do ensino. Ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino. E aqui, nesta passagem, Mateus capítulo 20, você sabe, já estamos nos aproximando, a esta altura, do fim do ministério terreno de Cristo. Sua fama já havia corrido e, de alguma forma, digamos assim, a sinagoga veio até ele. Não somente ele ia à sinagoga, mas os fariseus, enciumados, incomodados com a doutrina de Cristo e com o que ele vinha fazendo, incomodados com esta caminhada amorosa, lhe traziam desafios, perseguições e assim por diante. Os últimos 3 capítulos, né, dentro desta sessão, capítulos 18, 19 e 20, nos dão um pouco desta dinâmica, deste panorama, não é? Então, Jesus sendo questionado, sendo perseguido pelos fariseus. Capítulo 18, por exemplo, se encerra com aquela parábola também, que muito se assemelha a esta, porque enfatiza a graça, né? A parábola do credor incompassivo, né? Comparando o reino de Deus à situação de um rei que resolveu ajustar conta com seus servos, encontrou um que lhe devia uma fortuna impagável, perdoou-lhe a dívida, e este perdoado não perdoou um conservo que encontrara no caminho, estava lá apertando-lhe o pescoço, dizendo: paga-me o que me deves. Então, aquela passagem já começa a enfatizar essa necessidade de haver graça no reino da graça. No capítulo 19, quando Jesus sai da Galileia, vai para a Judéia, vai para aquela região mais ampla, começam os embates com os fariseus. Por exemplo, no capítulo 19, versos 3 a 12, eles questionam Jesus acerca do divórcio e levantam uma série de questões, de detalhes acerca da lei. Nós temos um encontro entre Jesus e o jovem rico, que lhe pergunta: o que é que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Jesus manda-o observar a lei, ele diz: tudo tenho observado. Jesus fala para ele: vai, vende tudo que tens e me segue. E ali tocou no ídolo daquele homem, não é? E Jesus fala para os seus discípulos: estão vendo? Um coração assim amarrado a qualquer coisa que não seja Deus, um coração assim tão focado nas próprias virtudes e obras realizadas, não pode herdar o reino de Deus. E ele diz, né? É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, exemplificando, né? Dando uma amostra que, naquele caso, o grande ídolo daquele homem era o dinheiro, mas poderia ser outras coisas. E os seus discípulos dizem: Senhor, assim o Senhor está pegando pesado demais. Dessa forma, quem será salvo? E aí Jesus diz: vocês entenderam, chegamos no ponto. De fato, para o homem é impossível, a salvação é uma impossibilidade, é uma quimera, é inalcançável. Ninguém é digno da salvação. Contudo, para Deus não há impossíveis. E assim o Senhor progride ao longo daquele capítulo 19. O tema do reino de Deus está ali patente diante dos discípulos, e ele encerra aquele capítulo no verso 30 com as mesmíssimas palavras do verso 16, que encerra o trecho que nós acabamos de ler. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiro, verso 30 do capítulo 19. E no capítulo 20, verso 16, ele apenas inverte a ordem, meio que brincando, né, com o que tem de contraditório nessas palavras. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. O ensino que o Senhor quer evidenciar é de que a salvação é única e exclusivamente pela graça, não há outra forma. Somente pela graça de Deus a salvação é uma realidade para o pecador. Esta é a essência do seu ensino, que vem progredindo ao longo desse trecho de 3 capítulos. E isso levou dias, não foi uma coisa tão assim simultânea e tão sequencial como uma leitura apressada do texto pode fazer parecer. Então eu quero
destacar aqui para a nossa meditação como um tema em torno do qual tudo que está aqui escrito circula, a ideia mesmo do reino da graça, não é? Porque é sobre isso que o Senhor Jesus está falando. Ele se refere ao reino de Deus, ou reino dos céus, como está registrado aqui no verso 1, né? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que foi assalariar trabalhadores para a sua vinha e assim por diante. Esse reino dos céus, o reino de Deus, é o reino da graça. E como você pôde perceber na leitura, Jesus dá este último exemplo. Ele se vale dessa parábola como recurso didático para nos fazer entender que, se não pela graça, de nenhuma outra forma. E ao longo dessa explicação, nós vamos percebendo que esta graça não anula em nada a soberania de Deus, pelo contrário, requer essa soberania de Deus. Esta graça, de maneira nenhuma, anula a justiça de Deus, pelo contrário, requer justiça da parte de Deus. Essa graça, de maneira nenhuma, faz de Deus um Deus distante e indiferente, pelo contrário, essa graça requer a própria bondade de Deus. Como você pode acompanhar, a dinâmica é simples, não é? Jesus fala, enfatizando esse aspecto gracioso da salvação. Ele compara a entrada, o participar, o estar no reino de Deus com a situação de um trabalhador que precisa trabalhar e é convidado pelo dono da casa para trabalhar na sua vinha. O texto diz que ele saiu de madrugada, e nós temos uma sequência, não é? As horas vão passando, então, antes mesmo do raiar do dia. A jornada comum àquela época era das 6 da manhã às 6 da tarde. Era a jornada de 12 horas, com algum intervalo ali para alimentação e um breve descanso. Vamos arredondar aí alguma coisa em torno das 10 horas de trabalho. Então ele sai antes mesmo desta alvorada e já vai contratando, combina com eles um denário. 3 horas depois, às 9 da manhã, ele passa lá novamente e combina com eles o que for justo. Vão para a minha vinha, vocês estão atrasados, 3 horas já se passaram, vão lá. Depois ele volta ao meio-dia, volta também às 3 da tarde, e tem o mesmo procedimento, é o que disse Mateus, né? Ou seja, o que for justo eu vou pagar para vocês. E os atrasados às 5 da tarde, às 17 horas, né, chamada aqui de hora 11ª ou 1ª, às 5 da tarde, finalzinho do expediente, ainda tem gente precisando de trabalho, e ele vai lá, chama esses para a sua vinha, e nada lhes diz, apenas manda. E eu fico imaginando aqueles coitados, o que vier está bom, não é porque nós não conseguimos nada. Então ele dá esse exemplo do reino da graça, e aí, contrastando com a atitude daqueles que reconhecem o mérito próprio, né? Os que foram contratados primeiros, decepcionados, irritados, se sentindo injustiçados, apelando para o sindicato, né? Não é justo, a gente trabalhou o dia inteiro, o sol, o calor, e o Senhor deu para eles o mesmo que deu para a gente, não é? E a lição vem ali, quando o Senhor diz, eu quis, amigo, eu não estou sendo injusto contigo, eu acertei contigo. Então, eu gostaria apenas de destacar esses aspectos que vêm junto com a graça, a saber, a soberania de Deus, sua justiça e sua bondade, que são claramente destacados no texto, claramente destacados nas palavras que Mateus registrou, palavras que Jesus falou, palavras que o Espírito Santo mesmo revelou para nós. Então, o primeiro aspecto aqui desta soberania, o verso 1 nos diz que o reino dos céus é semelhante, pode ser comparado, tem uma essência que pode, digamos assim, ser explicada a partir da consideração de um dono de casa, um senhor, não é? A ideia de uma casa na cultura, digamos ali já helênica, porque Israel estava sob domínio romano e muito da cultura grega estava ali. A casa àquela altura era um ambiente que provia sustento. Estar em uma casa, mesmo como servo, era algo distintivo, não é? Não ter vínculo nenhum com a casa que era terrível. E este aqui é o dono da casa, que saiu de madrugada, cedinho, antes do raiar do dia, para assalariar trabalhadores para a sua vinha.
Então, note a ênfase de Mateus, né, ou a ênfase mesmo de Jesus em mostrar que este Senhor é o dono, a vinha é dele. Mais adiante, ele insiste, verso 8, disse o Senhor da vinha, na hora de pagar o salário, ele é descrito como dono, como Senhor. Aqueles que murmuravam, no verso 11, murmuravam contra o dono da casa. E o que lhes responde é descrito como o proprietário, é uma propriedade dele. Verso 15, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu. Todas essas palavras apontam para essa soberania absoluta de Deus. O reino é dele. Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Mas aqui tem um aspecto muito especial. Ele é mais Senhor ainda nosso, porque ele diz, o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que foi assalariar trabalhadores para a sua vinha. Na casa, dentro do reino maior, havia algo particular e especial, a sua vinha. Nós sabemos, não é, que o reino de Deus se expande por todo o universo, mas existe dentro do grande reino, um reino ainda mais especial, chamado o seu coração e o meu. O povo de Deus é descrito várias vezes nas Escrituras como a vinha do Senhor, como a sua videira. Por exemplo, Isaías capítulo 5, me permita ler aqui para você, só para refrescar e abençoar a nossa memória com as palavras maravilhosas que o poeta registrou. Isaías capítulo 5, de 1 a 7, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha, nós. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Uma palavra de reprovação, que torna a reprovação mais grave pela expressão de amor dos versos iniciais. E assim Cristo diz, eu sou a videira verdadeira, João capítulo 15, verso 1. E em Cristo nós encontramos essa realização de Deus, a justiça de Deus está sendo satisfeita em Cristo, sua soberania. E nós somos lembrados, nós somos em Cristo, enxertados em Cristo, essa videira que tem esta nova, segunda e derradeira, porque definitiva, oportunidade, este renovo, esta vida. Portanto, o reino da graça é um reino que fala especialmente ao nosso coração, nos lembrando, nós temos um dono. O Senhor é o soberano deste reino de graça, da graça que nos alcançou, nós não merecíamos. Nós sabemos disso, nós lemos isso ao longo da liturgia, nós cantamos isso ao longo deste culto, e nós precisamos ser lembrados. Esta graça, portanto, nos lembra da soberania. Foi só porque Ele quis, foi só porque é dele, só porque Ele nos teve como dele, é que essa graça nos alcançou. Não há contradição, não há dificuldade, não há qualquer antagonismo entre a graça e a soberania de Deus. Pelo contrário, é justamente porque é soberania que é graça, porque partiu só dele, exclusivamente dele. Este amor foi ele quem teve. Nós o amamos porque ele amou primeiro.
nenhum mérito, só graça. Nenhum mérito, somente o Deus soberano. Ele é o dono da casa, Ele é o dono da vinha, desse reinado especial que é o meu e o seu coração. Um segundo aspecto que Cristo destaca ao nos falar deste reino da graça, além desse aspecto da soberania, partiu só dele, só ele é o dono e só ele tomou a iniciativa, só ele fez a obra, nós apenas a recebemos. O outro aspecto, você já deve ter começado a notar, é o aspecto da justiça. A graça não é, sob nenhum aspecto, de maneira nenhuma, uma negação da justiça, uma anulação da justiça. Pelo contrário, nós aprendemos que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Em Cristo Jesus, a justiça de Deus está plenamente se cumprindo. E o texto nos diz isso. O reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, e assim segue. Percebem? Ele faz um curso normal. Era isso que era justo. Essa é a relação comercial e trabalhista adequada, justa da época. Vai de manhã cedinho e contrata aqueles que estão ali, os jornaleiros, não é? Você já deve ter visto essa expressão em textos como Deuteronômio e assim por diante. O que é o jornaleiro, né? É aquele que trabalha por jornada. Seria equivalente a diarista, trabalha por um dia, né? São aqueles trabalhadores livres, não são servos de ninguém em específico, mas precisam garantir o pão de cada dia. Precisam a cada dia arrumar um serviço, não é? Então, ele vai para a praça da cidade, onde aqueles trabalhadores eventuais estavam ali à disposição para qualquer serviço que surgisse. E ele combina com eles aquilo que era o habitual da época, tanto para um trabalhador, um jornaleiro, um diarista, como para, por exemplo, um soldado de infantaria, um soldado raso, 1 denário por dia, né? Uma moeda que era equivalente ao valor, o custo das refeições de um dia, do sustento de um dia, de uma família humilde. Então, era isso que estava sendo ali tratado, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia. E há aqueles que ele tratou um pouco mais tarde, né, a partir das 9 da manhã até as 3 da tarde, naquelas vezes em que ele saiu e saiu novamente, ele disse a eles: eu vos darei o que for justo. A justiça nesse reino. A justiça não precisa ser minorada, não precisa ser colocada de lado. A justiça em nenhum momento desaparece para que a graça se manifeste. De maneira nenhuma. Ele é justo em todo o tempo. Ao cair da tarde, nos diz o verso 8, este dono da casa, este senhor da vinha, chama ali os trabalhadores. Ele diz ao seu encarregado que chame os trabalhadores para que lhes sejam pagos os respectivos salários. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Tudo justo, tudo certinho. Quando ele é inquirido, quando ele é questionado, ou na verdade, quando ele é desrespeitado pela murmuração dos primeiros trabalhadores, o termo original é muito mais uma onomatopeia do que uma palavra mesmo, sabe? É como se fosse assim, eles vieram bufando. O que foi traduzido aqui por murmurar, é como se eles viessem fazendo um rugido, esbravejando, espumando para cima dele. Não é? E ele responde: amigo, não te faço injustiça, porque ele é justo. Não combinei, ou não combinaste tu mesmo comigo 1 denário? Quanto é que eu estou lhe pagando? 1 denário. Ninguém dos primeiros que estavam lá na alvorada, às 6 da manhã, aos últimos que estavam lá no fim da tarde,
os que pegaram só o restinho do serviço. Ninguém aqui pode dizer que foi defraudado, percebe? Porque ele não entregou a ninguém nada aquém do combinado, nada aquém do justo. Ninguém aqui foi defraudado, a não ser o próprio Senhor. Porque na perspectiva, sim, aí sim, dele, ele foi defraudado. Porque todo mundo recebeu um denário, mas nem todos trabalharam o dia inteiro. Se houve algum prejuízo, entre aspas, ou verdadeiramente, factualmente prejuízo, foi dele próprio. Ele quis sofrer o prejuízo, não é? E assim, nós nos lembramos do texto que você e eu lemos no começo do nosso culto, não é? Romanos, capítulo 3, versos 21 a 26. Vamos ler novamente. Romanos, capítulo 3, do 21 em diante. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé está escrito: o justo viverá por fé. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus em que sentido? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Nele que operou todas as coisas. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem chegou às 6 da manhã e quem chegou às 5 da tarde. Todos carecem. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, que é justa. Não há antagonismo entre graça e justiça. A graça requer justiça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, no sangue de Cristo, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Em Cristo e no sangue derramado de Cristo, no prejuízo assumido pelo Senhor da vinha, está a propiciação. Deus nos é favorável, se cumpre o rogo de Números, capítulo 6, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Literalmente, que o Senhor olhe para ti com um sorriso, favoravelmente. Essa é a ideia da propiciação, o propiciatório, o Cristo que fez a propiciação pelo seu sangue, sofrendo ele o prejuízo, sendo ele o defraudado. Ele fez com que Deus olhasse para mim e para você de forma propícia, e se cumprisse aquela bênção invocada na antiguidade. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, olhe para ti com um sorriso no rosto do Deus eterno. É disso que se fala, não é? Essa graça é justa, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, e isso é graça. Para Ele mesmo, Deus, ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A graça é justa. Os pecados haviam ficado impunes até que Cristo pagou por cada um deles. Do que fala o apóstolo? Dos pecados de Adão, Abraão, Moisés, todos aqueles que creram e viveram e foram abençoados pela graça salvadora, antes mesmo de Cristo pagar efetivamente na carne e no seu sangue pelos pecados deles. Aqueles pecados, já parou para pensar nisso, ficaram impunes até aquele dia. Naquele dia eles foram punidos de forma justa no defraudado, no que arcou com prejuízo. A graça é justa, e assim Deus é o justo justificador seu e meu, que temos fé em Cristo Jesus. A graça é justa. No Calvário, a graça se manifestou de modo que a justiça irada de Deus veio plenamente sobre o Filho, e não sobre mim nem sobre você. E o nome disso é amor.
Na cruz, nós temos a máxima manifestação da ira e do amor de Deus, da sua justiça e do seu favor por nós. Cristo cumpre cabalmente, satisfaz cabalmente a justiça. A graça é justa, não há injustiça. Amigo, não te faça injustiça. Ninguém diante de Deus pode se considerar defraudado. Todos nós recebemos infinitamente mais do que merecemos em termos de bênçãos, e somos poupados de uma punição terrível. E o terceiro aspecto desta graça, então, primeiro, esta graça é soberana, Ele é o dono. Esta graça é justa, o preço foi plenamente pago, o único que arcou com prejuízos foi Ele próprio, nenhum de nós. E, obviamente, isso nos aponta com muita clareza para o seu imenso amor e sua bondade. E é disso que Jesus também nos fala, esta graça é absurdamente bondosa. Ela é soberana, ela é justa e ela é bondosa. Novamente, eu chamo sua atenção para o primeiro verso, estamos sempre voltando para ele. Saiu de madrugada. O reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada. Meus irmãos, a descrição aqui é de um homem rico, não precisava sair para ir atrás do trabalhador, não. Ele tinha alguém, muitas pessoas que poderiam fazer esse serviço. Ele foi lá ver as pessoas, os trabalhadores que precisavam. Ele foi para assalariar, contratar, trazer para a vinha dele, não é? E ele volta, porque ele sabe que há outros, e encontra outros, e diz: eu vou dar o que for justo. E ele volta também ao meio-dia, volta às 15h, está terminando o expediente, ele volta. Ele está sempre vindo, por assim dizer, não é? Logo cedo, de madrugada, logo no início. Se nós pensarmos que Jesus está ilustrando aqui a dinâmica da salvação, a dinâmica do reino dos salvos, nós deveríamos entender, por analogia, logo cedo, na alvorada dos tempos. Deus tem vindo ao nosso encontro com salvação desde a alvorada dos tempos. O primeiro casal pecador teve a visita restauradora daquele que pregou o evangelho pela primeira vez, a saber, Deus mesmo, anunciando aquele que desfaria as obras de Satanás, pisaria a cabeça da serpente. O casal creu e houve pela primeira vez vida brotando da graça, por bondade. Ou você tem outro motivo? Pura bondade de um Deus soberano e justo, que não pode coexistir com o pecado, nem com o mal que nós praticamos. Bondade. Ele veio cedinho. E Cristo, que inaugura o fim dos tempos, né? A chegada de Cristo é descrita como a culminância. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, né? Na plenitude dos tempos, ou do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, para nos fazer filhos de Deus. O que é isso senão bondade, bondade imensa? Ele tem feito isso desde a aurora, e está fazendo isso agora que o tempo já se esgota. Lembra? Há pouco meditamos, né? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Mas um pouco eles não teriam mais Jesus consigo. Nós também estamos caminhando para o fim desse tempo. E a graça precisa ser anunciada, porque tem nos alcançado. E esta bondade está sobre nós. Ele volta 4 vezes, não é? Vai de manhã cedinho, volta às 9h, volta ao meio-dia, volta às 15h, volta às 5h. Se o dia fosse um pouco mais extenso, ele continuaria voltando e voltando e voltando. O que é isso senão bondade por aqueles que precisavam daquilo? Meus irmãos, o jornaleiro, como nós dissemos, né, ou o diarista de então, só comia se trabalhasse. E se você pensar que eles eram a fonte de sustento de uma família, por exemplo, uma mulher e quantas crianças naquela época sem televisão, né?
famílias eram numerosas, era a ideia incentivada por Deus mesmo que houvesse muitos filhos, até para que eles pudessem ser também trabalhadores quando alcançassem a idade devida e pudessem prover melhor aquele lar, não é? Então, o costume era que as famílias fossem numerosas mesmo, e se aquele dono da casa, dono da vinha, senhor do reino, não voltasse, famílias não seriam sustentadas, ou seja, foi em consideração a necessidade deles. O apóstolo nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2, mas Deus, sendo rico, o Senhor, soberano e bondoso, porque sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A graça é bondosa, não dá para separar, é da natureza da graça, ser soberana, ser justa, ser bondosa, toda bondosa. Verso 14, pois eu quero dar, é de mim, eu sou assim, meu amigo, eu não defraudei você, eu quero dar para ele o que eu dei para você, eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Percebe que a graça está manifesta, eu quero dar para você, eu quero te sustentar, eu quero que você tenha o sustento, eu quero que ele também tenha a sua necessidade atendida. Verso 15, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Ou a bondade te incomoda? Ou você tem inveja? A NVI traduz assim, porque essa expressão olhos maus era uma expressão idiomática que sugeria isso, inveja naquela cultura. Então, uma tradução ou a outra estão perfeitas, não é? Ou você está incomodado com o bem, ou o bem te incomoda, ou a graça te insulta de alguma forma. Você insiste em ter algum mérito. É disso que se trata. Essa é a pergunta incômoda de Jesus. Meus irmãos, como nós sabemos, então, em Cristo, nós temos essa plenitude da soberania, da justiça e da bondade da graça. Na plenitude do tempo, Deus, o soberano, enviou o seu Filho para satisfazer a lei, isso é justiça, para nos fazer filhos de Deus, isso é bondade. A graça é soberana, é justa e é boa, bondosa. E em Cristo nós temos isso plenamente. Eu quero trazer, portanto, breves aplicações. A primeira delas é para você que ainda não crê, ou que tem dúvidas, tem uma fé vacilante, você que ainda está no meio do caminho, ou que não está em nenhum ponto deste caminho. Desde o princípio, desde a alvorada dos tempos, Deus tem vindo ao nosso encontro para nos salvar. Eu quero dizer para você, aceite esse convite da graça. Creia e entregue-se plenamente, sem restrições, à graça do Senhor Jesus. A essa graça salvadora, que é soberana, que é justa e que é boa. Esta é a vida verdadeira. Não perca nem mais um segundo na sua vida. Entregue-se a essa graça. Para nós que cremos, devemos nos lembrar, a própria vida, a casa maior, já é uma dádiva muito grande. Estar na vinha é uma dádiva maior ainda, percebe? Estar vivos é uma grande dádiva. Estar vivos eternamente, assentados nas regiões celestiais em Cristo, é uma dádiva muito maior, você há de convir. E a pergunta que se segue é: você está apercebido disso? Você está impactado por isso? Você está agradecido por isso?
Você está feliz com isso? Eu não estou dizendo ou perguntando se não há motivos de tristeza na sua vida, se não há lutas, não é isso. Eu estou falando que você está feliz em meio às tristezas. Percebe? Por causa disso. Qual a diferença que isso faz no meu e no seu coração? Isto te consola em meio às desventuras. Por falar em desventuras, eu quero falar agora especificamente para quem está lutando com desventuras, para quem está passando pelo vale da sombra da morte, para quem está sofrendo neste momento. E eu vou lhe pedir licença para ler o texto pastoral do nosso boletim. Tenha bom ânimo por causa de Jesus. Cristão parecia estar concentrado profundamente em seus pensamentos enquanto esperançoso o animava. Tenha bom ânimo, Jesus Cristo já fez tudo por você. E ao ouvir essas palavras, Cristão exclamou em alta voz: vejo-o novamente. E ele me disse: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Em seguida, os dois tomaram coragem. E depois disso, o inimigo ficou tão silente quanto uma pedra, até que puderam prosseguir na travessia do rio. Esse é o trecho em que Cristão e esperançoso atravessam o rio antes de entrar na cidade celestial. É o trecho da obra de John Bunyan, O Peregrino, não é? É a última dificuldade antes da glória, não é? E ali, esperançoso faz toda a diferença, não é? Lembrando a cristão de Cristo. Cristo já fez por você. Como você e eu sabemos, cristãos que somos, em nossa peregrinação faz toda a diferença ter alguém como esperançoso, alguém para nos animar, nos incentivar, cativar a nossa fé. Cristão encontrou isso na pessoa de esperançoso, seu companheiro de caminhada, que nos momentos mais difíceis sempre lembrava cristão de Cristo, fazendo recobrar a fé e o ânimo. Assim como cristão do romance, todo cristão, eu e você, precisa de um esperançoso em sua vida. Todos nós precisamos ouvir aqui e ali: tenha bom ânimo, confie em Jesus. Acredito, inclusive, que você está me ouvindo agora, já foi animado por algum esperançoso, que no momento difícil da sua vida, lhe lembrou de coisas boas e abençoadoras da nossa fé. Lhe lembrou da fidelidade e do amor de Deus em Cristo Jesus para com cada um de nós. Minha oração e recomendação pastoral é que sejamos cada um de nós mais parecidos com o esperançoso, aquele irmão que tem sempre uma palavra de esperança e conforto para compartilhar nas horas difíceis. Uma dica: memorize pelo menos 5 passagens bíblicas de ânimo e conforto que podem ser usadas para animar a fé de seus irmãos em Cristo. Por exemplo, Salmo 27, versos 13 e 14. Eu sei que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Tem bom ânimo. 121, 1 e 2. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, até os montes. Tudo é obra dele, ele é soberano, porque a graça é soberana. João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isaías 41, 10. Eu te tomo pela tua mão direita, eu te ajudo com a minha destra fiel. Romanos 8, 32, que leremos daqui a pouco. Inclusive, caso você esteja passando por alguma dificuldade, permita-me usar um dos versos agora mencionados para aumentar sua esperança em Cristo. Vamos ler juntos Romanos 8, 32, todos juntos. Podemos projetar? Romanos capítulo 8, verso 32, leiamos juntos: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura
não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Tenha bom ânimo em nome de Jesus. Tenha bom ânimo por causa de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos louvar a esse Deus bendito, gracioso, justo, soberano e bom. A certeza nossa, a certeza do crente, Inário, novo cântico, número 105.